Beleza, mais uma parte desse vídeo semi-quase infinito sobre gênero. Será que alguém se atreve a explicar o que significa gênero, o que significa essa parada? Será que gênero é apenas um construto social, ou uma performance, ou uma experiência, ou uma subjetividade? Ou, conforme afirmam os psicólogos enfadonhos, gênero nada mais é do que uma específica combinação ou arranjo de sinapses no cérebro humano, e nada além disso? Psicólogos darwinistas enfadonhos que acreditam que tudo é explicado pela seleção natural, que de natural não tem nada, para entendedores entenderão. E tem também os outros psicólogos noiados, que acreditam que 100% tudo que existe é fruto apenas, única e exclusivamente da experiência subjetiva da pessoa, ou seja, nada é real, tudo é apenas um pensamento evanescente e que se você pensar com força vai deixar de existir. Será que esses psicólogos têm alguma razão? E no meio disso tudo surge o time dos tradicionalistas enfadonhos, que estão lá falando que gênero é só a realidade imaginativa, então é uma nuvem de pensamentos e subjetividades compartilhada pelas pessoas, e do outro lado você tem os vanguardistas, que falam que gênero é uma reticências, e ainda não conseguiram explicar exatamente o que quer dizer gênero, mas sabem explicar algumas identidades de gênero e tudo mais. Então, no vídeo anterior, falamos sobre um pouco de contexto histórico, né? Para você que tem curiosidade de saber de onde é que veio essa birosca de gênero, né? Então aprende aí, meu irmão, e acessa o vídeo anterior aí e veja. Então passamos lá na década de, desde Grécia até anos 90, 2000 mais ou menos, tá? E agora estamos na época de Malhação, Rede Globos e aquela coisa, e o auge da TV, só que agora tem uma tal de internet surgindo juntamente com a cultura da madrugada, por causa de restrições monetárias no acesso democrático à internet. Existe esse estopim da cultura da madrugada, que também foi facilitada por não ter nenhuma programação decente de se fazer na madrugada. E aí você coloca o tempero espiritual do povo dormindo, os espíritos dos caras dormindo, influenciando quem está acordado. Aí você pega espíritos que em outros momentos também influenciam as pessoas, pensa que está tudo globalizado, você pode mandar um e-mail e outra pessoa na PQP ler o seu e-mail em minutos. E você entende também que pessoas dormem o tempo todo no planeta inteiro e, portanto, o mundo astral está sempre sendo povoado por pessoas simultaneamente que estão dormindo exatamente agora no planeta inteiro. E que essas pessoas, esses espíritos, acabam sendo atraídos magneticamente por ondas de emissões de sinais que tem a ver com frequências de pensamento, frequências de reações oriundas desses pensamentos, como por exemplo sentimentos, e consequentemente as frequências desses sentimentos. E no contexto artístico e cultural dos anos 2000, o bagulho é, conforme foi dito, rockzinho, cultura gótica, semi-medieval enfadonho, maquiagens que sinalizam que a pessoa é basicamente um esqueleto ambulante, e o patrocínio desse tipo de narrativa, e basicamente o patrocínio se dá de duas formas principais. Primeiro, patrocinam a composição das letras e da melodia. Patrocínio da composição do quê? Das letras e da melodia. Das músicas. A composição da melodia destrava estados de transe na cabeça, ou estados mentais, ou estados hipnóticos, ou estados de ancoragens de PNL, programação neurolinguística, por aí vai. E as ancoragens de letras, elas têm a ver com a agenda
das narrativas patrocinadas no mundo. Então, quando você tem a música que fala que todas as mulheres são adjetivo, isso faz parte de uma agenda que quer denominar as mulheres como sendo todas iguais a adjetivo. E independente de qual seja o adjetivo, se for positivo, a agenda tem essa finalidade. Mas veja que a agenda mais insidiosa ou a agenda mais safada é a agenda que tenta caracterizar todas positivamente. Porque é uma espécie de equalização que não necessariamente reflete todos os adjetivos positivos. Tipo assim, tu quer falar que todo mundo é legal, todas as fêmeas é legal, mas tem fêmea que além de ser legal, é incrível. E você equalizar todas como sendo legal, por que não todas como sendo legal e incrível? Aí você vai equalizando todas como sendo legal e incrível, mas tem uma fêmea que não é incrível, é crível. E agora? E agora que uma agenda que equaliza todo mundo, mesmo que seja positivamente, nunca vai dar conta de denominar 100% a individualidade das pessoas. Tá vendo onde eu estou querendo chegar? Individualidade. Lembra que a palavra-chave que eu falei para você prestar atenção no vídeo anterior era opressão? Agora é individualidade. Beleza. Você tem individualidade que, como resposta natural a esse patrocínio do sistema, seja na forma da melodia e da letra das músicas e também dos roteiros e das trilhas sonoras, dos atores e da cinematografia hollywoodiana e de novelas e dramaturgia telenovelística, no caso do Brasil, e você tem aí os instrumentos de condução do gado humano, beleza? Ok, aí você coloca todos esses ingredientes, dá aquela misturadinha e coloca as pessoas para dar umas interagidas entre si, aí essa galera troca fluidos e faz coisas que eles vão se arrepender depois. E aí depois vai passando o tempo e a conectividade passa a ser cada vez mais intensa. O que antes era uma internet de escada enfadonha, que você precisava esperar depois da meia-noite para ligá-la, agora passa a ser uma coisa incrível chamada de banda larga. ADSL 56K, incrível, velocidade máxima, download de 5 KB por segundo. Uma velocidade impressionante para todos aqueles que desejam viver a vida intensamente. Essa era a narrativa dos anos 2000. Aí depois foi evoluindo, aí foi sempre, né? Dobrando os rolês, 56, aí depois 128, 256, 512, 1 megabyte. Quem tinha 1 megabyte naquela época era o cara brabo, pistola de ouro, tá ligado? O cara era infinitamente rico. 1 mega você baixava coisa 100 kbytes por segundo. Na época dos vídeos RMVB de 26 megabytes, que você levava aí aproximadamente 26 minutos e 30 segundos para fazer o download de um arquivo, quem tinha internet 256K sabe do que eu estou falando, sofrência total. Aí você fazia os seguintes cálculos para baixar episódios de Naruto no site narutoproject.com.br, já falecido. Tu baixava uns 2 episódios e ia fazendo qualquer outra coisa, vendo o fórum. Lembra dos BBS que eu falei? Evoluiu, agora o bagulho se chama Orkut e fóruns também. Aí tem os V-Boletim da vida e tal, mas a lógica era a mesma. Aí você tem nos fóruns uma coisa chamada de personalização. E essa personalização foi atribuindo uma identidade virtual. Opa! Estamos começando a falar de subjetividade. E uma identidade virtual que não necessariamente precisa ser igual à identidade do mundo real. Beleza? Vai guardando essas palavras-chave também na mente. Aí você ia lá no Naruto Project, você entrava lá no site para fazer o download e tinha lá AVI, impossível, 300 megas para baixar, um peso exacerbado, tipo, para uma qualidade mais ou menos melhorzinha, quer saber? Vai RMVB mesmo, aí tinha MKV e MP4. MKV também não funcionava muito, MP4 era mais ou menos, MP4 era quando você estava patrão. Quando você estava paciente, quando
você tinha tempo, aí você baixava, era aquele anime, daquela treta foda que ia ter. Você fala, mano, agora eu vou ver essa treta aqui em alta qualidade, mas não alta demais, porque eu tô ansioso o suficiente para assistir logo essa bodega. E aí você baixava em MP4, aí era o quê? Uns 70 megas mais ou menos. Pensa numa alegria total. Você vê aqui sem aqueles quadradinhos enfadonhos das transições de tela. E era bom demais. Aí tinha lá Narutão. E aí você baixava um episódio, ele levava mais ou menos 26 minutos para baixar, aí você já fazia as contas. Que era a verdadeira contabilidade dos adolescentes e pré-adolescentes naquela época. O episódio tem em média 22 minutos de duração. O tempo de download médio é de 30 minutos. Jogando um pouquinho para cima para ter a margem de erro. Pô, 30 minutos dá mais ou menos um episódio. Tempo de ir ao banheiro, comer alguma coisa, fazer um snack. Aí você baixava uns 2, 3 episódios, depois era só alegria. Terminava o episódio, você já mandava baixar outro. E ficava vendo, maratonando anime, tudo em RMVB, aquela qualidade lamentável. Aí aquelas Legend Comic Sans com aquele contorno rosa na fonte, ou roxo ou púrpura, tanto faz, e azul quando o cara tava pensando. Era só alegria, mano, sabe? E Rock Lee versus Gara Linkin Park. Beleza. Então essa era a cultura. Aí foi como o que Naruto fez, né, de estrago aí na humanidade? Além de tentar convencer pessoas a correr com os braços para trás, que foi uma lástima para a sociedade, o Narutão também plantou uma semente maligna na mente das pessoas, a semente do Rengen no Jutsu, e a semente que você pode se transformar num corpo de sexo biológico oposto. Então, o verdadeiro culpado de transgênero, bissexual, pansexual, lésbica, gay e não binário, genderqueer. O verdadeiro culpado é o Naruto. Ele é o grande culpado por ter introduzido essa semente do mal na mente das pessoas. E aí resultou que as pessoas simplesmente começaram a ter pensamentos e dúvidas. Será mesmo que dá para fazer um jutsu, pelo menos no mundo dos sonhos, onde a pessoa passe a ter um corpo de sexo biológico oposto? Fudeu. Um pensamento, cara, pode ser o princípio do fim, ou do começo, dependendo da sua ótica. E no caso da ótica LGBTQIAP+, etc., foi o começo da revolução do gênero. E aí você tem o arco das lésbicas, aí você tem a insurgência dos não binários, aí tem outros vídeos para explicar isso daí, entendeu? Mas beleza, vamos ao que interessa. Naruto tava lá e tal, e você percebe que quando Naruto ensina Konohamaru no episódio 2, isso porque aí Naruto vai tentar escorar a culpa aonde? Na pornografia, porque Naruto foi comprar revistas impróprias para menores de idade, e aí teve ideia de se transformar no corpo da fêmea e tal. Mas aí, mano, Naruto, ao se transformar no corpo da fêmea, plantou essa semente, e aí gerou essa hipótese da pergunta. Lembrando que anteriormente na Grécia já tinha o teatro, e com isso já tinha caras que se fantasiava de mulher, mas aí estamos falando de indumentária, estamos falando de roupa. O Narutão, ele foi o inovador do rolê, logo no episódio 2, salvo engano, ou no 1 também, alguma coisa assim, que ele falou assim, mano, não se trata de roupa. Quando o Narutão se transforma no sexo oposto, Narutão está sem roupa nenhuma, só as fumacinhas lá para, né, censurar o rolê. E aí você passa a ter o seguinte questionamento. Quer dizer então que é possível, hipoteticamente falando, um jutsu, uma fórmula, uma magia para você manter a tua personalidade, a tua essência, quem você é, e ter o sexo biológico oposto? Aí algumas pessoas pensaram, maravilha, outras pessoas pensaram, e agora?
Mas fato é que todas ficaram viciadas em assistir o anime e a popularidade cresceu e o Kishimoto enriqueceu. Enquanto que o resto do povo e aí continuaram a assistir o negócio e a conectividade nas pessoas foi aumentando cada vez mais. E com isso o tempo de demora de resposta foi diminuindo. E aconteceu uma parada sinistramente interessante. O que antes era considerado e-mail passou a ser considerado tempo real. E aí você teve uma coisa bizonha chamada de IRC, onde era uma espécie de chat online que as pessoas conversavam em tempo real. Desse tal de IRC veio outro fenômeno que também já tem um monte de nerd que fez vídeo sobre isso, né? Então aqui não tô para falar mais do óbvio, mas o famoso bate-papo UOL, ou infame, dependendo da perspectiva, bate-papo UOL, aí você tem ICQ, MSN, e aí você tem os mensageiros em tempo real, que é basicamente o quê? A evolução do e-mail, que é a evolução do BBS, que é a evolução da ARPANET. Beleza. Aí você pegou o melhor dos mundos, que é o ICQ. Salvo engano, você não tinha como colocar um avatar no ICQ, no máximo um nominho de uma cor firula, que era a herança do BBS, mas o MSN revolucionou, falou assim, não, você pode ter uma foto de avatar. Aí as pessoas colocaram as fotos delas e aí começaram a experimentar. Como estava todo mundo se pegando, a galera bebia sangue loucamente umas das outras pessoas e tal, e aí fudeu. Porque aí você mesclou a tua energia e mesclou o teu sangue com pessoas de mesmo sexo e de sexo oposto. Aí, meu jovem, já era. É isso que talvez signifique a simbologia dos vampiros e tudo mais, quando você tem um determinado sexo biológico que bebe o sangue de um sexo biológico oposto. Aí toda aquela firulinha, e mordeu o pescoço, é a mina lá na posição e tal, aquela coisa toda, né? E aí você, mesclando com o sexo oposto, você acaba tendo perspectivas, depurações de mundo, interpretações que tem a ver com o sexo oposto, mesmo você tendo o seu sexo. Aí os caras falaram assim, beleza, pegamos uma parada objetiva, uma coisa material, e a consequência disso, ao ter essa ingestão, foi uma parada subjetiva. Mas então o que é real e o que é ilusório? Será que a ilusão, por não estar manifesta na realidade objetiva, ela é mentirosa? Ou será que existem ilusões que são reais? Naruto, novamente, foi vanguardista nesse sentido, porque tem um carinha chamado Itachi, no Naruto, que falou assim, peraí que eu vou responder essa pergunta. E aí ele deixou um outro cara chamado Kakashi em coma, porque ele olhou para ele, assim, aí o Kakashi ficou em coma, capotou, e ninguém entendeu nada, mas que isso, o Kakashi desmaiou, e aí o anime mostra a perspectiva do Kakashi, pregado num T gigante, que faz alusão à cruz, e sendo torturado. Simples assim. E aí passa um tempão no anime e fala assim, não, só passou uma fração de segundo, relaxa, tem mais 23 horas, 59 minutos, etc, etc, para você passar por essa situação agradável. Aí o Kakashi ficou noiado, e aí passou um tempo do caramba lá dentro da ilusão, e lá fora nada. Só que essa ilusão sobrecarregou o sistema nervoso do Kakashão, que quase foi pro caixão, e aí capotou. E aí, mas como é que pode, né? Como que uma energia pode influenciar o sistema nervoso de alguém? De modo que, então, o que é subjetivo, o que é objetivo de verdade? Entende? Aí os caras, só fazendo um pequeno parênteses, né? Eles estavam sem nada para fazer lá em 1900 e alguma coisa, e aí inventaram o rádio. Estavam lá, aí de repente, puf, rádio foi inventado. E com o rádio, as ondas eletromagnéticas e as frequências de rádio. E aí eles perceberam, uau, dá para influenciar o comportamento das pessoas, ainda que de forma sutil, usando
ondas eletromagnéticas. Que legal! Aí eles inventaram também bazucas de ondas eletromagnéticas, chamadas de roteadores, por exemplo. E aí foi aí um outro boom, né? Depois que a gente ainda estava no nível da internet a cabo, aí passou a ser o nível do Wi-Fi, aí o bagulho começou a ficar mais sinistro. Mas antes disso, perceberam então que ondas eletromagnéticas afetam o quê? A massa encefálica das pessoinhas, que tem massas encefálicas compostas de água e firulas. A água, ela é também influenciada por ondas sonoras, que são mecânicas, e por ondas eletromagnéticas, que são tipo etéricas, tá ligado? E essas ondas mecânicas é o batidão do paredão, daquele carro, daquele cara lá que você tá ligado que você não vai muito com a cara, mas tem que respeitar, porque o cara tem um som de respeito. E aí faz aquele bum 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 na caixa de som, e aquele bum 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 é justamente ondas mecânicas sendo produzidas. Beleza. Aí você tem ondas eletromagnéticas, que é aquela luzinha enfadonha que você vê os espíritos e tal. É isso aí. E se não vê, se vê um corpo humanoide de 3 metros de altura, rabo e pele escamosa e olhando para você com uma íris que é tipo um risco, não se assuste, é apenas um lagarto. E que tá no nível 4, mas é salutar, eles estão aí o tempo todo, aí ficam lá tretando com os outros lá, segundo rumores, dizem, obviamente, né? Isso não sou eu que tô falando, são os rumores que disseram, eu só tô repetindo essa informação, ficam brigando lá no céu e com as nuvens, que teoricamente não são nuvens, são naves espaciais disfarçadas e tudo mais, mas enfim, isso aí é segundo essas narrativas aí, tá? E aí tem essas ondas eletromagnéticas. E aí eles perceberam, mano, não sabemos mais o que é subjetivo e o que é objetivo. Não sabemos mais o que é a nossa identidade. Estamos numa crise da identidade. E aí, mais uma vez, Naruto resolveu pegar a vanguarda do rolê e falar assim, não, peraí que eu vou resolver isso. Linkin Park? Não, dessa vez foi Kabuto, sem musiquinha firula, só musiquinha, aquelas coisas assim, né, oriental enfadonha. Lutando contra o Sasuke com a guitarrinha e o Itachi lá com aqueles coro gregoriano enfadonho. Aí lutinha vai, lutinha vem. Kabuto é colocado num genjutsu, novamente num genjutsu infinito, que é uma ilusão, que é tipo uma onda tunada lá. E aí o cara falou assim, mano, plot hole do rolê é o seguinte, tu só vai sair do castigo quando tu saber quem você é. É igual quando tua mãe coloca você de castigo e fala para você pensar no que você fez. Aí você fala, já pensei, ela olha para tua cara e fala, não pensou não. E aí você vai contestar e não adianta, porque aparentemente ela consegue ler a sua alma e sentir a intenção do teu espírito, mesmo se você não falar nada. E aí só te resta o quê? Se resignar e seguir o que foi falado. Então, é mais ou menos isso, só que quem ficou de castigo foi Kabuto, que pegou as genéticas de todo mundo e tal, né? Pegou um funil infinito, injetou tudo no sangue dele. A mesma pira que eu falei de macho e fêmea, vampiros e tal, os Kabuto levou isso pro próximo nível. Levou um pouco a sério demais e falou assim: "Ah, é? Eu vou pegar a genética de todo mundo, de tudo, e vou ser tudo". Aí Kabuto ficou na noia, né, de pedra lá do Father, do Fullmetal Alchemist Brotherhood. E aí fumou muita coisa estranha lá, tal, aí ficou escamoso, ficou serpentoso e tal, com a serpente na barriga, aquela coisa toda. Aí ele viu que mesmo assim ele se fudeu, não adiantou. E aí ele ficou frustradão e ficou eternamente frustrado. E foi pior que o Genjutsu do Kakashi. O Genjutsu do Kakashi ainda tinha uma duração finita, do Kabuto não, podia ser infinita. Podia ser infinita e podia ser rápido, podia ser devagar, dependendo de quem passasse por aquilo. Mano, e agora? Qual que era a identidade do Kabutão? Aí, sei lá, entende? Tem que perguntar. Aí chega e pergunta ele, quais são os seus pronomes, com qual bandeira você se identifica e tudo mais. E então, o culpado da explosão das bandeiras, além do movimento GLS,
que era o movimento antes da sigla LGBT. GLS, hein? Entendeu? O bagulho é primordial no rolê. Então, beleza. Os caras estavam lá e tal, vamos fazer o seguinte. Mulher agora pode trepar com o que ela quiser, nos 60, né? Os machos também, o que acontece se a gente experimentar assim? O que acontece se experimentar assado? E aí eles experimentaram e falaram assim, quer saber, mano? Já que não é mais obrigatório, dá pra ficar brincando aí? Eles resolveram ficar brincando nos rolês. E aí inventaram uma tribo. E aí a tribo foi GLS, depois foi LGBT, só que aí, mano, explodiu o rolê. E o culpado dessa explosão foi o Itachi, que meteu o Kabuto no Genjutsu do Izanami. E aí o Kabuto descobriu a identidade dele. Só que ao descobrir a identidade dele, ele descobriu a identidade de todo mundo que ele tinha absorvido também. Ferrou, que ele absorveu todo mundo. Aí o Orochimaru, que é Lúcifer, segundo o simbolismo aí de Naruto, pegou e absorveu por tabela. Pegou o proxy do Kabuto, falou assim, eu não vou passar por isso em primeira pessoa não, ele que se lasque. Aí o Kabuto pegou os espólios do rolê, aprendeu, teve o trabalho pesado, aí o Orochimaru falou assim, dá isso daqui pra mim e você que se lasque. Aí ele catou o chakra dele do Kabuto, deixou o Kabuto lá dormindo, né, noiado, e o Orochimaru falou assim, puxa, que pena, hein, deve ser difícil pra você. Aí seguiu a vida dele. Só que aí o Orochimaru ficou boladão, porque ele percebeu que, seguindo do jeito que ele tava, ele não sabia quem ele era também. E aí ele falou assim, mano, então o bagulho é maternidade barra paternidade nessa birosca. E aí ele quis ter um filho chamado Mitsu, que aí já é Boruto e outro rolê. Mas beleza. Aí, tamo lá na onda da subjetividade e tal, identidade e expressão. Beleza. Aí a identidade desse povo já não tinha mais uma noção clara. Embora você tivesse em algumas peças de filmes, como Star Wars e a Princesinha Leia tendo, né, um papel mais ativo comparado ao macho, aquela coisa toda, era só subliminar, só subconsciente. Aí chega Narutão e fala, não, o bagulho é explícito no rolê. Aí o pessoal vendo aquilo falando, mano, peraí, mas qual que é a minha identidade então? Com o que eu me identifico? Quem eu sou? Aí gerou aquela crise existencial boladona na humanidade e o pessoal falou, quer saber? Eu não tenho essa resposta, mas dá pra tentar encontrar essa resposta trocando energias com as outras pessoas. Aí essas tribos surgiram e foram se consolidando. Então hoje tem mais uma pá de tribo e vai surgir mais um monte. De modo que eles estão explicando fenômenos. Por exemplo, demissexual. É a pessoa que só sente atração sexual, ou seja, tesones, em quem tem alguma coisa de atraente intelectualmente. Então, traduzindo, pessoa burrona, zero. Aí a pessoa inteligente, opa, excitante essa porra. É isso aí. Então é uma fita diferenciada. Aí você tem também o boom mais recente, década de 2010, da onda trans. Então, a onda trans, cara, foi também um movimento patrocinado, aquela coisa toda, para evidenciar o que? O flip-flop no rolê. Você nasceu flip? Mano, será que você não é flop? Você nasceu flop? Será que você não é flip? Aí as pessoas, nunca parei para me perguntar isso não. Aí começaram a se questionar. Então essa consciência elevada gerou esse questionamento na parte das pessoas. Aí os tradicionalistas em falanges olharam esse negócio e falaram assim, mano, nunca teve essa porra de disforia. Essa fita aí tá tudo errado, mano. Esse negócio aí não tem nada a ver. Olha só, não tinha isso na época das cavernas. Na época das cavernas as pessoas não ficavam boladonas que o crush não respondia depois de 3 minutos no WhatsApp. Sabe? Naquela época, a dieta paleo era a única dieta que tinha. Naquela época, o macho caçava, a fêmea cuidava das crias e estava todo mundo feliz. Isso é o argumento que os tradicionalistas usam. Mas será que estavam felizes mesmo?
Talvez se os tradicionalistas quiserem reencarnar nessa época, eles reencarnem e depois falam para nós. Aí depois reencarna de novo no futuro e fala se eles estavam felizes ou não. Fica aí o convite para os tradicionalistas enfadonhos, já que eles são enfadonhos, então vai lá e vive na prática para depois falar com conhecimento de causa o rolê, ao invés de achar que sabe alguma coisa. Mas aí beleza. O povo foi lá e começou a fazer esses questionamentos. Mano, que porra é essa de identidade e tal? Não tiveram respostas, mas tiveram sintomas. E aí o sintoma de você, por exemplo, da onda trans, se identificar com o flop, se você é flip, é o quê? Você precisa ter uma definição do que é flop e do que é flip. Aí vem, né, vem aquele velho. Mas flip não é aquela coisa que dobra e flop não é quando dá errado alguma coisa? Então, mano, não tem o download de contexto, né? Aí, beleza. Então, o que é ser homem? Aí, o que é ser mulher? Aí começou a dar mais uma noia na sociedade. O que é ser homem na sociedade? E o pessoal começou a fazer pose lá da estátua pensando defecante. Aí começou a Platão, né? Ergueu o dedinho pro céu para ver se metia alguma moral, assim, alguma carteirada. Nada e nada. Aí os caras falaram, mano, vamos zoar essa porra toda. Pegaram a estátua lá de Davi e colocaram óculos pink neon. Aí veio aquela onda de cyberpunk. Meados de 2015 pra cima. E aí falaram, mano, vamos pichar essa porra toda e jogar as cores. Aí pegaram a lógica das cores. Aí é um programa de navegação mental. Da mesma forma que você tem PNL, hipnose e tal, você tem um programão que é o das cores. Aí esse programão das cores, juntamente com os sintomas relatados pelas pessoas, os caras pensaram que chegariam numa resposta do que é ser homem, o que é ser mulher. Pobres coitados. Eles pegaram o início do iceberg e falaram assim, agora descobrimos tudo. Mas aí, no final do capítulo, eles olharam o quê? Olharam que o abismo é muito mais profundo do que eles pensaram. Aí eles pensaram assim, fodeu. E com base nessa palavra poética, nesse vídeo censurado para menores, eu vos deixo aqui com essa reflexão e com muito temor e tremor a Deus, sem sarcasmo, para explicar um pouco conforme o meu dialeto. Morou? Então, o que será que vai acontecer no próximo capítulo, mano? Será que os caras vão descobrir o que é homem, o que é ser mulher? E essa onda trans, mano? O que essa onda trans veio fazer? Aí tem polêmicas, cara. Mutilações. Será que são permitidas? Será que não são? Aí os caras falam assim, mutilar pessoas é errado. Os tradicionalistas falam isso, né? Aí os vanguardistas falam assim, mas e a circuncisão? Aí eles... Mas não é isso que a gente quis dizer. Aí os... né? Se tá cortando, tá cortando. Tá tirando, tá tirando. Se tá tirando aí, por que não pode tirar aqui? Se não pode tirar aqui, não pode tirar aí. Aí os caras ficam boladão. E aí, enfim, conflitos, né? Aí você tem também o arco das lésbicas, né? Que é muito problemático, extremamente complexo, enfim. E tem mais um monte de capítulos e, enfim, quem acompanhar essa série, duvido que vai chegar a algum lugar, mas pelo menos vai ser divertido, ou não. Então é isso aí, fica aí no próximo episódio, ou não também, que se lasque, eu não tô fazendo esse vídeo para você. Eu tô simplesmente botando para fora algumas ideias. Beleza? Que Deus abençoe, tenha uma excelente semana. E muito próspera, feliz e aquela coisa toda. E é isso aí. Falou!